Olá, pessoal. Bons estudos. Retomando aqui as aulas de atualizações da Lei 8080 de 1990. Nós já fizemos a aula 1 e a aula 2. Continuando aqui nesta aula, que é a 3, já trazemos uma novidade legislativa. No título 3A, que é da telesaúde, incluído em 2022, nós temos o artigo 26A, que diz que a telesaúde abrange a prestação remota é distante, né? De serviços relacionados a todas as profissões da área de saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal e observará os seguintes princípios, aos seguintes princípios. Então, todos os serviços relacionados a todas as profissões da área de saúde, né? Todo profissional de saúde vai ter autonomia, autonomia aí relacionado aos profissionais e também aos pacientes, no que diz, então, em relação à prestação remota, aquela feita por computador, aquela virtual, né, que diz respeito à telesaúde. O profissional de saúde, então, ele tem autonomia, como deve ser. Ele tem o seu modo de tratar, se ele tem capacitação, está regulamentarmente associada à associação médica ou o seu entidade de classe, ela pode exercer. O consentimento livre e informado do paciente. O que é isso? O paciente é dono da sua saúde. Para que seja feito algum procedimento, ele tem que estar de acordo. Não se pode impulsionar, não se pode imprimir ou obrigar um paciente a fazer nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de consulta de procedimento. Tem que ter o consentimento dele, ou seja, para cada procedimento, o profissional de saúde tem que informar o paciente quais são os benefícios, os riscos também, e detalhes, para que ele livremente ele opte em fazer ou não, ou se sujeitar ou não àquele tratamento, àquele procedimento. Outra novidade de 2022, pela mesma norma, de telesaúde, o direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde, com a garantia do atendimento presencial, sempre que solicitado. A pessoa vai falar, não, eu não quero ser atendido pela telesaúde, eu quero presencialmente. E ele, então, vai ser respeitado na sua vontade. Outro princípio é da dignidade e valorização do profissional de saúde. Assistência segura e com qualidade ao paciente. Então, essa assistência tem que garantir essa qualidade, essa segurança. E também a confidencialidade dos dados, pois os dados são do paciente e somente do profissional para fazer uso dele restrito ao tratamento. Não pode se divulgar nenhuma questão que é particular do paciente. No inciso 7º, sobre telesaúde, promoção da universalização. Universalização é levar a todos, né? Do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde. Então, esta telesaúde tem esse princípio, essa diretriz, esse objetivo. 8º, estrita observação das atribuições legais de cada um, de cada profissão. Então, mesmo na telesaúde, tem que respeitar as limitações profissionais. O que é competência e atribuição de cada profissional dentro do limite do que é permitido e mesmo obrigatório. A responsabilidade digital. Essa responsabilidade digital, nós podemos até citar aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, que você não pode expor nenhum dado pessoal, você tem que manter sempre esse sigilo, a não ser que tenha
um objetivo expresso e que tenha o acordo, a concordância daquela pessoa, daquele paciente. O artigo 26b também é uma novidade. Para fins dessa lei, considera-se telesaúde. O que é telesaúde? É a modalidade de prestação de serviço de saúde à distância, não presencial, né? Por meio da utilização de tecnologia da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de texto, sons, imagem e outras formas adequadas. Então, essa é a novidade trazida em 2022. Parágrafo único. Os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade telesaúde, terão validade em todo o território nacional. Todos os atos terão validade, como se fosse presencial. Ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência em decidir sobre a utilização ou não da telesaúde. Todo profissional de saúde está livre, inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento, e poderá indicar a utilização de atendimento presencial ou optar por ele sempre que entender necessário. Então, isso aí fica livre da vontade do profissional dizer se será telesaúde ou será necessário um atendimento profissional. Gente, lembre disso, que 2022, isso é consequência também dessa grande revolução que teve em todos os meios da questão da Covid, né, que teve todos aqueles impedimentos. Inclusive, a ampliação do atendimento, da necessidade do atendimento em todo o território. 26D, compete aos Conselhos Federais de Fiscalização do Exercício Profissional, normatização ética, relativa à prestação dos serviços previstos nesse título, que é o título da telesaúde, aplicando-se os padrões normativos adotados para as modalidades de atendimento presencial. Então, o mesmo padrão presencial vai ser usado eticamente, né, para a telesaúde, no que não colidirem com os preceitos desta lei. Claro, é aquilo que já se usa para o presencial, mas que não esteja em conflito com o que prevê essa lei, em particular desse capítulo da telesaúde. Na prestação de serviços por telesaúde, serão observadas as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS, quanto às condições de seu funcionamento, observada a competência dos demais órgãos reguladores. Essa questão de observar a competência dos órgãos reguladores são aqueles que controlam, que vistoriam, que vigiam, que fiscalizam. Como há competências concorrentes entre os entes federados, o artigo fez questão aqui de frisar isso, que a prestação ela será feita, a divulgação será feita pelo órgão Sistema Único, mas também respeitando a autonomia e liberdade de cada órgão regulador estadual e municipal em fazer esta prestação, né? Essas normas, né? Que seja específico para cada ente federal. 26F. O ato normativo que pretenda restringir a prestação de serviço de telesaúde deverá demonstrar a imprescindibilidade da medida para que sejam evitados danos à saúde dos pacientes. Ou seja, a regra é sempre aplicar a telesaúde. Se houver algum ato que restrinja esse atendimento, ele tem que demonstrar por que essa medida de restrição ela é imprescindível, geralmente para evitar danos à saúde do paciente. O 26G, a prática da telesaúde deve seguir as seguintes determinações: ser realizada por consentimento livre e esclarecido do paciente ou do seu representante legal e sob a responsabilidade do profissional de saúde. Isso aí está repetindo a questão do consentimento do paciente, incluindo aqui do seu responsável legal. Prestar obediência ao ditame da lei do Marco Civil e da Internet, tem que prestar atenção e obedecer esse Marco Civil. A lei do ato médico, claro. A Lei Geral de Proteção de Dados, que eu citei.
o Código de Defesa do Consumidor, tem que respeitar também lei de prontuários eletrônicos. Por curiosidade, quem tiver tempo, dê uma passeada em cada uma dessas leis. É dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, exclusivamente por meio da modalidade de telesaúde. O que acontece, gente, é que cada profissional de saúde, ele estabelece a região que ele vai atuar. E só ali ele pode atuar. Por exemplo, o CRM, que é o Certificado Regional de Medicina, ele só pode por aquele estado. Mas para o telesaúde está excluindo desta necessidade de a pessoa estar registrada no CRM, no caso do médico, para aquele estado. Ou seja, a telesaúde, a pessoa atende conforme a jurisdição, o local que ele está registrado no seu órgão de classe, mas pela telesaúde ele pode atender em outro estado, em outra localidade, que não esteja inscrito para tanto nos seus órgãos de classe, daquele local. Ele pode atender em qualquer local sem essa necessidade. Aqui, gente, eu vou deixar para vocês algumas questões da banca da FUMAC, que vai ser a banca que vai fazer a prova de Betim 2024, de agosto de 2024, para vocês já irem se acostumando com o estilo de prova. Vocês vão notar que não tem nada de muito assustador, é tudo muito tranquilo. Eu sugiro que vocês prestem atenção em cada palavra lida. Cada palavra tem um significado e cada palavra pode trazer a chave de solução daquela questão. Então, eu vou deixar aqui para vocês que vocês parem a tela em cada questão para fazer, façam com calma, e ao final, no último slide, vocês vão ter o gabarito oficial. Eu peguei aqui da prova de urologista, do médico urologista, do último concurso, que foi em 2023, da cidade de São João del Rei, feita pela banca da FUMAR. Um bom exercício para vocês e conte conosco. Compre nossos produtos, que são os melhores. Tivemos um índice de aprovação no concurso de fiscal sanitário para os 2 cargos da Prefeitura de Belo Horizonte no ano 2021, como nenhum outro curso, não porque sejamos melhores no sentido os mais bonitos, mas é porque nós trabalhamos com isso, nós entendemos daquilo que trabalhamos. Desculpe, nossos professores são fiscais sanitários, entendem da matéria, porque na hora que você está trabalhando, se você não entender, você não consegue trabalhar. Então, fica aí a dica, faça os nossos cursos, que vocês estarão muito bem preparados. Em saúde pública, a professora principal, Ana Maria, ela é doutora em saúde pública, conhece muito do assunto. Estudem essas normas com muito carinho, façam muito exercício e contem sempre conosco. Nós estamos aqui, nossa missão é contribuir de forma muito importante para vocês fazerem provas com muito sucesso e se saírem muito bem, como aconteceu com os nossos alunos em 2021. Boa prova, boa sorte, sejam muito bem-sucedidos também na profissão. Então, leiam cada questão com calma. Essa aqui é a questão 17. Ela está falando aqui sobre desenvolvimento humano, equidade, e sobre a questão daquele termo que eu frisei nas aulas aqui, sobre a complementariedade, que é um somar ao outro, ajudar ao outro. Essa questão 18, especificamente da Lei 8080, ela fala aqui, devendo o Estado aqui, como aquele ente público
eu estou entendendo o Estado aqui como tanto o ente federado, que é a União Federal, o ente estadual, são os estados, e os entes municipais. Esse é o Estado. Também da Lei 8080, o que diz que a execução de ações, né, o campo de atuação para a execução de ações do SUS, exceto, essas palavrinhas são muito importantes, também da 8080, o campo de atuação do Sistema Único de Saúde, para dizer quais delas está certo, se nenhuma ou se todas elas. A questão 21 já é sobre a norma 8142, é outra norma orgânica, aquela que organiza o SUS, ela é muito importante também. E vocês vão ver que os princípios da 8080 são repetidos na 8142, que são leis orgânicas do SUS. A questão 22 fala da questão da humanização, por onde passa a humanização. Isso é que vocês leiam cada palavrinha com cuidado para responderem corretamente. A Política Nacional de Humanização, outra questão sobre a humanização, tem palavras aqui com significados importantes, né? Tem 3 princípios, né, da política de humanização, e vocês estão com uma palavra aqui da indissociabilidade, que é indissociável, que não se separa, né? A corresponsabilidade, que é correspondente, né? É outra palavra. A transversalidade é aquela que passa por todos eles, que faz como se fosse interseção de todos aqueles. São questões que vocês vão ver com calma nas nossas aulas, esses conceitos, mas a gente traz aqui, porque talvez você já tenha estudado, você pode testar seu conhecimento. Essa questão aqui, ela tem uma referência a 2 teóricos da saúde que não fazem parte explícita do edital de Betim, mas que vocês podem pesquisar aí na internet sobre eles antes de responder essa questão. E a última questão, que é a questão que fala da execução das ações, né, de zoonoses da saúde pública, e vocês, então, vão testar seus conhecimentos aí, caso já tenham estudado, ou se não, volte a esta questão depois de seus estudos. Agora, por último, eu vou passar o gabarito, que é o que eu prometi, é o gabarito oficial, após, inclusive, os recursos. Que recursos são esses? São os recursos à prova, as respostas. Às vezes muda uma letra ou outra, dependendo do recurso, que às vezes a banca também comete algum equívoco. Então, aqui nós temos todas as questões acima, né? Elas são da questão, me parece, são 10 questões, da 16 a 25, me parece que estão as respostas. Boa sorte a todos, conte com o curso Aprobatos e estamos sempre às ordens de vocês. Para tirar dúvida, mesmo que não seja aluno, nosso objetivo extrapola essa parte comercial. Ela tem um caráter, assim, de preparar as pessoas, tanto para a prova, como também para a profissão de vocês. Essa é a nossa missão. Um grande abraço, obrigado pela audiência.